Bom, hoje no grupo familiar estivemos estudando o capítulo 16 do livro de Mateus, estudamos o capítulo inteiro, e resolvi aproveitar esse gancho, essa deixa, para estar aqui no vídeo dessa semana falando a respeito de uma parte do capítulo 16. Vamos estar lendo apenas o trecho de Mateus 16, do 24 ao 28. Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Como diz aqui no título dessa passagem na Bíblia, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Nesse pequeno trecho, Jesus está nos mostrando o que devemos fazer se quisermos segui-lo. E o primeiro ponto importante que nós vemos e devemos entender aqui é que para seguir a Cristo, nós devemos segui-lo de forma espontânea e voluntária. Cristo é um gentleman, ele não força a entrada. Caso nós não queiramos aceitar a Cristo, ele não vai forçar. Se nós não quisermos caminhar com Cristo, a nossa vida continuará do mesmo modo. Então, para caminharmos com Cristo, nós devemos aceitá-lo de forma espontânea e voluntária. Nós devemos querer a Cristo, nós devemos querer aceitar a Cristo e reconhecer que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos fazer. O segundo ponto dessa passagem é que nós devemos caminhar em direção a Jesus. Ou seja, nessa nossa busca de seguir a Cristo, nós devemos caminhar em direção a Ele. Nós devemos buscá-lo cada vez mais e nos aperfeiçoarmos em direção a Cristo. Querer estar mais próximo, querer intimidade com Jesus, querer cada vez mais conhecer Jesus, ter um contato íntimo e real com Jesus. O terceiro ponto é que nós devemos negar o eu. A partir do momento que nós seguimos a Cristo, a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, egoísta, tem que entrar num conflito. A cada dia mais nós temos que matar essa natureza, deixar de lado o eu, deixar de lado o egoísmo e reconhecer a Deus, acrescentar um D e um S no eu, passar em vez de eu a ser Deus. Nós nada somos, nada podemos fazer a não ser por Deus e através de Deus. Uma passagem interessante que mostra a respeito desse negar a si mesmo, negar o eu, é do apóstolo Paulo, está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está assumindo que ele é o pior dos pecadores, ou seja, por conta disso, dele ser o pior dos pecadores, ele alcançou a misericórdia em Deus, ou seja, por reconhecer que ele nada é
Cristo teve misericórdia dele e o usa de exemplo para nós. E é isso que nós devemos fazer, reconhecer que sem Cristo nós nada somos. Sem Cristo, eu, Lucas, não posso fazer nada. Se Cristo não estiver comigo, se o Espírito Santo não falar, isso aqui é apenas um vídeo com um monte de blá 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 que não vai acrescentar nada a ninguém. Nós nada somos. Nós devemos negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Devemos buscar a Cristo e não a nós mesmos. E o quarto ponto importante é que essa caminhada rumo a Cristo deve ser até a morte. Não adianta nada a gente começar e terminar e morrer no meio do caminho e parar no meio do caminho. Porque se nós pararmos no meio do caminho, começarmos uma vida cristã e interrompermos no meio do caminho e morrermos em seguida, nós sabemos para onde nós vamos. Porque que fala, pois o que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? Isso é muito forte. Do que adianta ter carro importado, casa, ter uma grande empresa, se perder a alma? Do que adianta? De nada vai ter adiantado, porque para o céu nós não levaremos casa nem carro. No céu, nada disso vai entrar. Então, que verdadeiramente nós possamos entender a mensagem que Deus nos passou, de como devemos seguir a Jesus, que possamos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e buscar cada vez mais a direção do Senhor, estar cada vez mais atentos com o seu propósito e levar cada vez mais a sério a mensagem de Cristo.